E aí, pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês nesse canal que a gente trata sobre assuntos ambientais, né? Temas ambientais. O foco agora são alguns temas que estão previstos para cair aí em concursos recentes, né? Que estão por vir ou que já estão com o edital publicado. Então, a ideia desse canal é tratar sobre isso, falar sobre temas ambientais, questões importantes, curiosidades e tudo mais, tá? Então, se você se interessa por esse tema, se inscreve aí no canal, a gente tem conteúdo saindo aí periodicamente. Dá like nesse vídeo, ajuda a gente aí a divulgar um pouco desse material. Se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, compartilha também com ele, com essa pessoa, tá? Pra gente então colocar esse projeto aí pra frente, beleza? Bom, o tema de hoje que a gente vai trabalhar é um tema muito específico, chatinho até um pouco, mas bastante importante e necessário na área ambiental. Nós vamos falar sobre a Lei de Agrotóxicos. Bom, essa lei, ela é uma lei bem antiga, né, de 89, é a Lei 7.802 e trata aí sobre as questões, então, do agrotóxico no Brasil. Vamos lá. A lei de agrotóxicos, ela traz, então, né, algumas definições. Então, a primeira definição é o que é o agrotóxico e afins, tá? Então, a lei fala sobre agrotóxicos e afins. E aí, a gente precisa entender, então, o que são esses componentes. Então, todo produto e agente de processos físicos, químicos ou biológicos com uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, de pastagem, de proteção de florestas, de ambientes urbanos, hídricos e industriais, então, estão envolvidos aqui nesse grupo, tá, de agrotóxicos e afins. Qual é a finalidade, então, aqui do agrotóxico, né? Desses produtos ou desses agentes? É alterar a composição da flora ou da fauna para preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, a ideia do agrotóxico é trazer essa alteração aí para a prevenção, tá? Também são considerados aqui nessa lei, então, as substâncias e os produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento, tá? Então, não só esses produtos que vão atuar aqui na composição da fauna e da flora, mas que servem para desfolha, para o ressecamento, para estimular ou para inibir crescimento, também são considerados aqui para essa lei, tá bom? Quais que são os componentes aqui que a gente precisa compreender dos agrotóxicos? Os princípios ativos, os produtos técnicos, as matérias-primas, os ingredientes que são inertes e os aditivos que são usados para a fabricação de agrotóxicos, tá? Então, tudo isso aqui também entra como um componente desta lei. Bom, e a lei vai falar sobre o que, professora? A lei fala sobre todos esses campos aqui, tá? Então, a lei de agrotóxico, ela formula aqui normas e diretrizes para pesquisa, para experimentação, para a produção de agrotóxicos, para as embalagens e a rotulagem, para o transporte, para o armazenamento, para a comercialização, para a propaganda, para a utilização, para a importação e exportação desses produtos, para a destinação final tanto do resíduo quanto das embalagens, para o registro desses componentes, para a classificação, para o controle, fiscalização e inspeção desses produtos. Então, todos essas ações aqui estão previstas dentro da lei dos agrotóxicos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar então a destrinchar essa lei. O que a lei fala? Olha, a lei fala o seguinte, que é obrigatório o quê? O registro prévio em órgão federal de componentes que estão considerados como agrotóxicos ou afins, tá? Então, é obrigatório esse registro no órgão federal.
o órgão federal relacionado à saúde, ao meio ambiente e à agricultura. O registro pode ser um registro temporário e aí é um registro especial. Quando que esse registro vai poder acontecer? Quando o agrotóxico ou afim se destinar à pesquisa ou à experimentação. Aí a gente tem esse registro temporário especial. E aí o registrante e os titulares dos registros, eles ficam obrigados a fornecer para a União as inovações referentes aos dados que ele deu ali no registro inicial, tá? Então, qualquer alteração aqui nessa experiência, ele precisa, então, o registrante ou titular do registro precisa informar para o órgão federal. As entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa podem, então, utilizar ali os agrotóxicos na agronomia, na toxicologia, na parte de resíduos, na parte de química e de meio ambiente. Essas aqui são as áreas, né, possíveis aqui de utilização para quê? Experimentação e pesquisa e fornecer laudos de campos. Então, as instituições dessa área, agronomia, toxicologia, da área de resíduos, da área química e de meio ambiente, podem usar os agrotóxicos e afins para fazer pesquisa e experimentação e pode também fornecer laudos no campo relacionados a esses componentes. Alerta de risco. O que é o tal do alerta de risco, né? O próprio nome já está falando, a gente precisa, então, quando existe o risco, algum tipo de risco, dado ali pelas organizações internacionais, fala, olha, esse componente aqui pode trazer risco, né? Aí, o que acontece quando tem esse alerta de risco? As autoridades competentes, né? A autoridade competente tem que tomar as medidas imediatas, as providências imediatas sob pena de responsabilidade. Então, o órgão internacional veio e falou, olha, tal componente pode estar relacionado com câncer, né, com causas de câncer, com ocorrência de câncer, com ocorrência de problemas respiratórios, enfim, com a extinção de determinada espécie. Então, a autoridade competente aqui no Brasil precisa tomar as providências imediatas, ou para banir, né, esse componente, ou alguma providência que então vai estar relacionada com esse alerta de risco. Tem que fazer um estudo para ver se é isso mesmo aqui, alguma coisa nesse sentido, sob pena de responsabilidade. Então, se você não fizer nada, você pode incorrer ali em responsabilidade sobre isso, tá? E o registro para um novo produto, ele só vai ser concedido se a ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente desse novo produto for comprovadamente igual ou menor do que aquele que já está registrado, do que aquelas ações que já estão registradas para a mesma finalidade, segundo os parâmetros fixados na regulamentação. Então, o que essa parte da lei quer dizer? Falar assim, olha, a gente já tem aqui uma lista de agrotóxicos, né, que são utilizados e afins que são utilizados para a nossa produção agrícola, por exemplo. Beleza, eu quero registrar um novo produto, tá? Eu desenvolvi um novo produto, eu quero registrar esse novo produto, tá certo? Você vai poder registrar esse novo produto na seguinte hipótese. Se você me comprovar que os efeitos tóxicos desse agrotóxico que você está usando na saúde do homem e do meio ambiente, ele vai ser igual ou menor do que os dessa lista aqui que a gente já tem, que servem para a mesma coisa do que esse que você está criando, tá? Então, eu estou criando um agrotóxico para desfolha, vamos supor, tá? Já existe ali uma lista de 3 agrotóxicos. Eu preciso, para eu registrar o meu produto novo, eu preciso provar que, olha, eu estou criando um agrotóxico novo de desfolha, mas ele tem um efeito menor do que esses 3 que já existem. Ou ele tem um efeito igual do que esses 3 que já existem, tá? Então, é isso que essa parte da lei fala pra gente. Bom, a lei traz algumas proibições, né? Veda algumas coisas. Então, o que a lei proíbe? A lei vai proibir aqui o registro de agrotóxicos
para os quais o Brasil, não tenha métodos disponíveis de desativação do seu componente, tá? O que isso quer dizer, professora? Bom, supondo que exista um agrotóxico já internacionalmente, né, que esteja sendo usado, mas que o Brasil não tem aqui métodos para desativar a toxicidade daquele componente, tá? Então, todo agrotóxico tem um componente tóxico, né? Por isso que ele tem esse nome, e a gente precisa ter uma forma de desativar essa toxicidade. Se o Brasil não tem essa forma de desativar essa toxicidade, esse registro é proibido aqui no Brasil, tá? Outra possibilidade aqui de proibição de registro, então, é quando esse agrotóxico não tenha antídoto ou tratamento eficaz no Brasil, que é bem semelhante com isso aqui, né? Para desativação, não tem antídoto e não tem tratamento. Quando esse produto revele características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados de experiências da comunidade científica, quer dizer que pode causar câncer, que pode causar mutações genéticas, enfim, isso vai ser proibido aqui no Brasil, teoricamente, né? Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências já realizadas na comunidade científica, que revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com os animais e cujas características causam danos ao meio ambiente. Então, teoricamente, tá? Sempre que a gente não tem como desativar um componente, não tem antídoto para aquilo, que esse produto pode causar câncer, pode trazer problemas reprodutivos, pode trazer problemas hormonais, pode ser perigoso para o homem ou para o meio ambiente, isso não pode ser registrado, tá? Tecnicamente, esse registro é proibido aqui no Brasil. Bom, vamos seguir aqui falando dessa lei, então. Os órgãos estaduais e municipais, eles ficam obrigados, então, a fazer o registro de pessoas físicas e jurídicas, tá? Então, os órgãos estaduais e municipais têm que fazer esse registro de pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadores de serviço na aplicação de agrotóxicos e seus componentes e que produzam, importem, exportem ou comercializem esses agrotóxicos, tá? Então, se eu presto serviço com agrotóxico, eu preciso registrar no estado e no município. Se eu produzo, importo, exploro ou comercializo, mesma coisa, precisa registrar ali no município. O que a lei considera como ação prestadora de serviço? São aquelas, né, pessoas físicas ou jurídicas que vão executar o trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos considerados nocivos por meio da aplicação de agrotóxicos e seus componentes, tá? Então, é isso que são os prestadores de serviços na aplicação de agrotóxico. Outra coisa que a lei fala é que para requisitar ali, né, para fazer a requisição de cancelamento ou a impugnação do registro de agrotóxicos por prejuízo ao meio ambiente, à saúde humana ou aos animais, isso vai acontecer quando entidades de classes representativas da profissão ou ligadas ao setor solicitarem isso, fizerem essa requisição, quando partidos políticos com representação no Congresso Nacional fizerem essa requisição e quando entidades legalmente constituídas para a defesa de interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente ou dos recursos naturais também fizerem essa requisição, tá? Então, basicamente a entidade de classe, de profissão que está relacionada com o agrotóxico, partido político e alguma entidade relacionada com o consumidor, meio ambiente e recursos naturais que pode fazer essa requisição para cancelar ou impugnar o registro de algum agrotóxico que traga prejuízo comprovado aí para a saúde, para o meio ambiente e ou para os animais, tá? Bom, além disso aqui, né, para fazer essa requisição de cancelamento ou impugnação, o que precisa ter?
Precisa ter informações toxicológicas da contaminação ambiental, do comportamento genético e dos efeitos no mecanismo hormonal possíveis aqui, né? Então, esses efeitos, eles precisam ser mostrados aqui, né, para ter essa requisição de cancelamento, e aí o registrante tem que dar essas respostas, né? Se esses efeitos realmente acontecem, se tem comprovação de que isso não acontece, tá? Em laboratórios nacionais e internacionais. Para requisição de cancelamento ou impugnação, o prazo de tramitação é de 90 dias. Então, tudo isso aqui, as informações e as respostas precisam acontecer em 90 dias. E quando essa impugnação e esse cancelamento acontece, a gente tem aqui, então, a publicação dos resultados apurados de forma, né, que isso seja um acesso por todas as pessoas, tá? Falando agora um pouquinho de embalagens. As embalagens têm que ser projetadas e fabricadas de forma que vai impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração do conteúdo que está ali dentro dela, né? E de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem. Então, vocês vão ver que a gente tem várias normas aqui para embalagem por causa disso. O material dessas embalagens não pode ser suscetível ao conteúdo que está ali dentro, né? O conteúdo não pode alterar a embalagem. Essas embalagens têm que ser suficientemente resistentes em todas as suas partes para não ter nenhum tipo de enfraquecimento e devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez. Então, é aquele lacre que, assim, ó, abriu, você sabe que abriu, né? Que que teve a primeira abertura. Então, tem que ter esse lacre para comprovar de que aquela embalagem nunca foi aberta, é a primeira vez que ela está sendo aberta e está sendo usada, tá? Bom, o fracionamento e a reembalagem, né? Ela é possível de acontecer? Sim, professora, o fracionamento dos agrotóxicos e a reembalagem, eles são atividades permitidas. Mas para quem? Só para aquela empresa que é produtora ou para o estabelecimento que é devidamente credenciado e em locais e condições que são devidamente autorizados para fazer esse manuseio aqui, tá? Então, não é de qualquer jeito e não é em qualquer lugar. Bom, a devolução das embalagens, ela é obrigatória. E aí, os estabelecimentos comerciais, que então comercializam esses produtos em que o produto foi adquirido, tem até 1 ano, contando da data da compra, né? Para o comprador ir lá e devolver essa embalagem. Pode ser superior a 1 ano quando isso for autorizado, tá? Então, esses estabelecimentos, essa devolução, na verdade, ela pode ser intermediada por postos ou centros de recolhimento que são autorizados e, por serem autorizados, tem uma fiscalização, né? Para o produto que é importado, a responsabilidade dessa devolução aí fica para a pessoa física ou jurídica importadora que faz a importação. E as embalagens rígidas com formulações miscíveis ou dispersíveis em água devem ser submetidas a uma operação de tríplice lavagem, que está descrita lá na bula, tá? Como fazer no rótulo e na bula. Então, a devolução é obrigatória. Quem compra tem que ir até 1 ano lá onde ele comprou e devolver essa embalagem, ou nesses postos e centros de recolhimento aqui credenciados. E aí, quando é um conteúdo com formulação miscível ou dispersível em água, tem que fazer a tríplice lavagem, tá? E essas embalagens são destinadas para algum lugar. Então, quem produz e quem comercializa precisa proceder com a reutilização, reciclagem ou com a inutilização dessas embalagens, tá? Então, as embalagens vazias são devolvidas para esses locais. Os produtos apreendidos também precisam ter essa destinação. Então, a embalagem vazia é devolvida para o local e segue aqui para reutilização, para reciclagem ou para inutilização. Produto apreendido tem o mesmo caminho.
E os produtos impróprios ou em desuso têm o mesmo caminho, tá? Então, a reutilização, reciclagem ou inutilização acontece para embalagem vazia, devolvida, para o produto apreendido ou para produto impróprio ou em desuso. Aí a gente chega numa parte super importante aqui, que é a rotulagem. A lei traz algumas coisas que precisam estar nesses rótulos. Vocês vão observar que toda embalagem de agrotóxico tem esse mesmo padrãozinho que vocês estão vendo aqui, tá? Então tem que ter esse padrão porque isso está estabelecido em lei. Então o que precisa ter nesses rótulos? Indicações para identificação do produto. Então tem que ter o nome do produto. No nosso caso aqui desse exemplo, vou mostrar ali para vocês, tá? Aqui ó, o nome do produto, né? Vou estabelecer aqui uma linha de conexão para vocês, tá? Do que é o que aqui. Então, a gente tem nome do produto, tá aqui, nome do produto, tá? 2, a gente vai ter aqui o nome e a porcentagem de cada princípio ativo e a porcentagem total dos ingredientes inertes que contém. Então, esse 2 aqui, né, ou B, ele vai estar nessa parte aqui da composição, tá? Essa parte aqui da composição tem aquilo ali que ele está falando. Quantidade de agrotóxicos, componentes afins que a embalagem contém, expressa em unidade de peso e volume conforme o caso. O 3 está me falando aqui, ó, o conteúdo. Aqui tem 1 litro desse agrotóxico aqui. O nome e o endereço do fabricante, do importador. Aonde que tá aqui o nome e o endereço do fabricante? Ó, titular do registro. Não sei se dá para ler, mas esse aqui é o titular do registro. Então, o número 4 está aqui, ó, quem fabrica ou quem importa. Número de registro do produto, do estabelecimento e fabricante ou do importador. Também tá aqui nessa parte, tá? Então, fica nessas duas partes aqui, pode estar esse número do registro aí. Vou pôr o 5 aqui. Número do lote ou da partida. O número do lote tá aqui em cima, ó, o 6. Ali o lote, tá lá em cima. Um resumo dos principais usos do produto. Então, aqui... O resumo dos principais usos do produto, tá? Ele fala assim, ó, informações, vide bula, tá? Então, vai estar aqui nessa parte do rótulo que a gente tá vendo, ele tá mandando ir lá na bula e ver como que usa isso lá na bula, tá? Aí, ele tem aqui umas instruções ali, né, de alguns tipos de uso. Classificação e toxicologia do produto. Então, a gente tem a classificação do produto, tá? Vamos achar aqui, ó, classe. Classificação do produto tá aqui, ó, tá? Em termos de toxicologia. E aqui embaixo a gente vai ter toda uma parte de indicações ali, né? De toxicidade, enfim, formas de uso e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem que ter nessa, para utilização ali é para identificação, a gente viu como que identifica. Agora tem que ter as instruções para utilização, então tem que ter a data de fabricação e o vencimento. Tem que ter o intervalo de segurança, que é o tempo que que você vai esperar entre uma aplicação e a colheita, né? Aplicou o produto, quanto tempo que eu preciso esperar para fazer a colheita, ou uso, ou consumo, né? Semeadura ou plantação, enfim. É o tempo de apliquei, a minha próxima atividade que vai envolver aqui, né? O consumo, o plantio, quanto tempo que tem que esperar. Informações sobre o modo de utilização, que tem que ter, então, né? Indicação de onde ou sobre o que isso pode ser aplicado, o nome comum da praga ou da enfermidade que aquilo ali quer combater, a época da aplicação, o número de aplicação e o espaçamento entre elas, e a dose e os limites de sua utilização, né? Então, qual que é o limite máximo ali. E as informações sobre os equipamentos de segurança que precisam ali, né? Para aplicação, além da descrição do processo de tríplice lavagem ou uma tecnologia equivalente ali para fazer a devolução dessa embalagem depois, tá?
Bom, existe também ali uma prerrogativa de ter informações dos perigos potenciais, tá? Então, quais são os possíveis efeitos prejudiciais para o homem, para os animais e para o meio ambiente? Quais são as precauções para evitar os danos para as pessoas que aplicam ou manipulam e a terceiros, né? Além de animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente, os símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação toxicológica, e as instruções para o caso de acidente, tá? Sintomas, alarme, primeiros socorros, enfim, tudo que precisa aí, tá? Tem que ter também uma recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto, tá? Então, é importante ter essa indicação aqui de que o usuário precisa ler esse rótulo antes de utilizar o produto. Ainda sobre a rotulagem, os textos e os símbolos que são impressos ali, eles têm que ser claramente visíveis e facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns. Quer dizer, não pode ser nada muito difícil, tá? Fica facultada, quer dizer, pode ser que tenha nessa rotulagem dados que não foram estabelecidos ali como obrigatórios, desde que eles não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios, e eles não podem conter afirmações ou imagens que induzam esse usuário ao erro, tá? Quanto à natureza, composição, segurança, enfim, desse agrotóxico. Também não pode ter comparações falsas ou equivocadas com outros produtos. Também pode ter indicações que contradigam as informações obrigatórias. Não pode ter declaração de propriedade relativa à inocuidade, como, por exemplo, é seguro, não é venenoso, não é tóxico, tá? Não pode ter esse tipo de esse tipo de afirmação, mas aí a lei fala, olha, se você falar é seguro quando observadas as instruções, aí pode, né? E não pode ter afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do governo. Isso não pode ter. Então, pode ter informações extra, mas que não fujam, então, dessas regrinhas aí, tá? O rótulo, ele pode ter um folheto complementar, tá? Esse folheto complementar, ele precisa ser aprovado pelo órgão competente, tá? E ele pode incluir frase que recomende a leitura do folheto em anexo, antes da utilização do produto, e não pode ter, né, folheto complementar, não pode faltar as informações como o símbolo de perigo, o nome do produto, as precauções, as instruções de primeiro socorro, tá? Tem que constar nos dois rótulos, então no rótulo e no folheto complementar. Essas informações aqui de perigo, nome do produto, precaução e instrução de primeiros socorros, assim como o endereço do fabricante, tem que estar nos dois, no rótulo e no folheto. A propaganda comercial desses produtos tem que ser clara quanto à advertência sobre os riscos para a saúde e para o meio ambiente. Então, nas propagandas também precisa estimular a leitura lá do rótulo pelo usuário, não pode conter nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, quer dizer, manipulação errada, né, sem o devido equipamento, uso em proximidade com o alimento, em presença de criança, nada disso, tá? E tem que obedecer às regras de rotulagem, então até a propaganda comercial precisa obedecer essas regras. Quanto aos agrotóxicos, é de competência da União fazer o quê? Legislar, então criar leis sobre a produção, o registro, o comércio interestadual, a exportação, a importação, transporte, classificação, controle tecnológico e toxicológico de agrotóxicos. Também como competência da União, tem o controle e a fiscalização dos estabelecimentos que produzem, importam e exportam agrotóxico, a análise dos produtos, dos componentes, né?
desses agrotóxicos, e o controle e a fiscalização da produção, da exportação e da importação, tá? Independente de ser por estabelecimento ou não. A União tem também que prestar os apoios necessários para a ação de controle e fiscalização que não tiver do órgão da federação que não tem ali os meios necessários, tá? Então, os estados e os DFs ficam incumbidos de quê? Criar a lei que fala sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento de agrotóxicos, tá? Então, a União vai falar sobre a produção, o registro, o comércio interestadual, presta atenção nisso aqui, hein, ó. União, produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle, tá? Estados e DF, o que os estados e o DF fazem, então, né? Eles vão legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento, tá? Além disso, estados e DF fazem o quê? Fiscalizam o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno, tá bom? E os municípios, professor? Os municípios legislam supletivamente sobre agrotóxicos. Quer dizer, se não tem lei do DF, se não tem lei da União, o município vai legislar aqui nesse sentido, tá? Sobre a fiscalização, né? Existe a fiscalização da devolução e da destinação adequada das embalagens vazias ali dos agrotóxicos. E também tem a fiscalização do armazenamento, do transporte, da reciclagem, da reutilização e da inutilização dessas embalagens vazias. Então, o governo procede com essa fiscalização. A venda de agrotóxicos só acontece por meio, né, de receituário próprio, que vai ser prescrito por profissionais legalmente habilitados para fazer essa prescrição, salvo em casos excepcionais previstos na lei. Então, mas via de regra tem que ter um receituário aí de profissional habilitado. Bom, sobre as responsabilidades administrativas, civil e penal que podem acontecer aqui em caso de não cumprimento dessas leis, tá? Então, caso aconteça, né, pela utilização de agrotóxico, danos causados à saúde das pessoas e do meio ambiente, pela produção, comercialização, utilização, transporte ou destinação final de embalagens vazias, quem causou esse dano vai sofrer aqui, então, responsabilidade administrativa, civil e penal. Quem pode sofrer essas responsabilidades? O profissional, quando ficar comprovada que a receita foi errada, displicente ou indevida. O usuário ou prestador de serviço, se ele proceder em desacordo com o receituário e com as recomendações do fabricante. O comerciante, se ele fizer uma venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita. O registrante, por dolo ou por culpa, se ele omitir informações ou fornecer informações incorretas sobre aquele componente. O produtor, quando ele produzir mercadorias em desacordo com as especificações do registro que ele possui, do rótulo daquele produto, da bula ou do folheto e até da propaganda, tá? Ou se ele não der a destinação para as embalagens em conformidade com essa lei. E o empregador, se ele não fornecer ou não fizer manutenção dos equipamentos para a proteção da saúde de quem trabalha com agrotóxico. Então, é muita gente que pode incorrer em responsabilidade aqui, né? Quem receita, se essa receita foi errada, quem usa, se usar em desacordo, quem comercializa, se vender sem receita, ou se comercializar alguma coisa em desacordo com a receita, quem registra o produto se emitir alguma informação, quem produz
o produto se produzir também em desacordo, se fizer um rótulo que não convém, se fizer uma propaganda em desacordo, e o empregador que não fornecer ali os devidos equipamentos para proteger quem usa então esses componentes, né? Esse produto que são os agrotóxicos. Sobre as sanções, então a gente tem algumas sanções, tá? Que vão acontecer. Lógico, gente, já falei isso aqui para vocês algumas vezes, né? Quando a gente fala em legislação ambiental, a gente tem uma lei de crimes ambientais que já fala de várias sanções, traz várias sanções, né? Advertência, multa, apreensão, suspensão, nananã, tá? Então, o que a gente precisa prestar atenção nas outras leis que a gente vai estudar é o que tem além disso, tá? É o que tem fora isso. Então, aqui na lei dos agrotóxicos, como é uma coisa bem específica, a gente tem sanções mais específicas, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Então, bora lá ver aqui as sanções que a gente pode ter. Quando a gente tem o descumprimento da lei, quer dizer, qualquer parte dessa lei aqui que a gente está falando que for descumprida, né? Então, por quem produz, comercializa, transporte, aplica, presta serviço, dá destinação, pode então, né, se descumprir a lei, pode ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos mais multa, tá? Então, dependendo aí, né, do nível do dano, do nível do descumprimento, pode ser de 2 a 4 anos de reclusão mais multa. Quando a sanção for, né, a ação for por deixar de promover as medidas necessárias para a proteção à saúde e ao meio ambiente, aqui vem o empregado, o profissional responsável ou o prestador de serviço, pode ter uma pena aqui, então, quando essa ação é por dolo, né, então com intenção, tem uma reclusão também de 2 a 4 anos, mais uma multa de 100 a 1.000 maior valor de referência aqui, então, que fica relacionado com o valor de referência estabelecido em lei, tá? E quando é uma pena por culpa, sem intenção, uma reclusão de 1 a 3 anos e uma multa que vai de 50 a 500 MRV, tá? Então, pensando aqui, descumprir a lei, quem produz, comercializa, transporta, aplica, presta serviço, dá destinação, pode ter reclusão de 2 a 4 anos mais multa, tá? E aí não tem esse valor da multa. Quando está relacionado com não proteger no momento da aplicação, né? Não proteger a saúde, então vai do empregador, vai do profissional que está prestando serviço, né? Ou do profissional que é responsável pela prestação de serviço. Quando existe a intenção de 2 a 4 anos de reclusão, mais uma multa que pode ir de 100 a 1.000, maior valor de referência, e quando é por culpa, sem intenção, de 1 a 3 anos de reclusão, mais de 50 a 500 MRV, tá? De multa. Então, é importante lembrar essas coisas aí sobre as sanções relacionadas aos agrotóxicos. Bom, fora isso, a gente tem aquela regrinha que segue lá as leis de crimes ambientais. Então, primeiro, é aplicada uma advertência, né? Depois, a gente pode ter uma multa que é até 1.000 vezes o valor, o máximo valor de referência, né? Que pode ser o dobro em caso de reincidência, se acontecer de novo, tá? Tem a condenação do produto, a inutilização do produto, a suspensão da autorização do registro ou da licença, o cancelamento dessa autorização de registro de licença, a interdição temporária ou definitiva do estabelecimento e a destruição de vegetais ou partes de vegetais e alimentos que tenham resíduos acima do permitido ou que tenham tido ali a aplicação de agrotóxico de uso não autorizado, e isso fica a critério do órgão competente, tá? A inutilização ou dar outra destinação aqui, né, para aquele produto só vai acontecer depois do processo todo
tendo transcorrido, e os custos de qualquer um desses processos aqui fica por conta do infrator, tá bom? Para a gente finalizar essa lei, fica instituído lá que o Poder Executivo ele tem a obrigação de fazer instrução, divulgação e esclarecimento para o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos e de seus componentes, de forma a reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e para o meio ambiente e para prevenir aqui acidentes que sejam decorrentes de sua utilização imprópria, tá? Lógico que isso é uma obrigação do Poder Executivo, mas que ele executa em colaboração com empresas que vão produzir e comercializar isso, com programas educativos e mecanismos de controle de devolução de embalagens vazias, tá? Então, lógico, não fica só por conta do Poder Executivo, é uma coisa em colaboração, tá? Com isso, a gente encerra esse tema aqui de lei dos agrotóxicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.